Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus irmãos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, meus irmãos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. Queremos dizer, hermanos, que estamos muito contentos de estar de regresso com este temário sobre como começar os puestos de avançada. Estamos muito contentos de ver que há grande interesse, cada vez mais aumenta o número de hermanos que estão buscando aprender como preparar-se para esta crise que se acerca. E também queremos dar um saludo a los hermanos que por internet se han comunicado com nós outros. Há irmãos em Sudamérica que estão pedindo para abrir puestos de avançada em Argentina, também Chile. Há um grupo de hermanos que nos pede ajuda. Primeiro Deus, el ano 2022, estaremos dedicando tempo para adelante, 2023, ajudar a abrir puestos de avançada em estas áreas. Também há um médico amigo meu que ha empezado um grupo em Uruguai e queremos dizer, hermanos, que vamos estar apoiando. O doutor nos pediu para apoiar este grupo, para abrir um puesto de avançada e queremos ajudá-los. Sabemos, hermanos, de que há muitos hermanos que estão apoiando. Em Peru está crescendo grandemente o movimento para os puestos de avançada. Em Colômbia, várias pessoas já donaram tierras. Também, hermanos, está aumentando o interesse de los hermanos em colocar o que é a impressora ou a casa publicadora para produzir os livros e materiais de verdade presente. Assim que temos muito trabalho, hermanos. A Bíblia diz que há que trabalhar enquanto é dia, porque viene a noite, quando já não podemos fazer nada. Vamos então com reverência outra vez, postrar-nos para adorar a nosso Deus e dar-lhe honra e glória, porque Ele está ao comando do universo. Padre amado, querido Deus, queremos unir nossa voz, nosso coração, nossa mente, com todas as inteligências celestiais, para adorar nuestro Criador, dar-lhe toda a honra e toda a glória, porque o Senhor está em su santo templo, cállese delante de Él toda a terra. Padre Santo, bautiza-nos com tu Espírito, fortalece-nos agora, Senhor, para que podamos ter sabedoria, humildade, reverência, pero a la vez o valor de seguir adelante predicando o mensagem de los tres ángeles. Rogamos, Senhor, agora, cubre-nos com o manto de tu justiça, de tu misericórdia. Estende sobre nós outros tu mano, Senhor, para fortalecer-nos, levantar-nos. Bautiza-nos com tu Espírito para engrandecer o nome del Cordeiro que foi imolado. Perdona onde falhamos e bendice-nos agora al estudar tu palavra. Te lo pedimos por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, queremos outra vez dizer que se você não ha mirado os temas anteriores, há que mirar desde a classe número 1, porque estamos construindo pouco a pouco um conceito. De nada serve dizer compra 10 hectares de terra ou 15 ou não sei quanto e põe allá uma escola e põe allá, se não entendemos o porquê, porque muitos não temos conhecimento de lo que é puesto de avançada. Então, muitos saíram correndo ao ano 2000 por causa que iba a venir o novo milênio, o fim do mundo, e foram ao campo, pero não sabem que é que tem que fazer o campo. Portanto, muitos se regressaram frustrados, fracassados, porque não conhecem a missão. E uma vez que conozcamos a missão e que sepamos quais são os passos para o remanente, agora sim vamos ter
a ideia completa de por que abrir uma clínica ou um sanatório, de por que abrir uma publicadora, porque vem o tempo que já não vamos poder comprar nem vender, e aonde vamos comprar material para fazer obra missioneira. Também temos que abrir a clínica, os sanatórios, em cada grande cidade devemos ter esta representação. E claro, a indústria alimentícia, não? A agricultura orgânica, a padaria, a panaderia, a apicultura e todas as coisas que temos que mover para lograr êxito em levar a gente a servir ao Senhor. Eu mais adelante vou estar falando, hermanos, da obra de sustento próprio, porque muitos de los hermanos trabalham em Babilônia, trabalham por um soldo de esclavo, trabalham forte, sofrem muito, pero ganham muito pouco. Então temos que aprender como trabalhar para Jesus. Jesus paga bem e Ele nos vai ensinar. Através desses cursos vamos estar aprendendo como sustener-nos financeiramente, como sustener nossa família, ok? Assim que não perdam estas classes. Vamos estar falando de indústria alimentícia, pero nada que vou inventar, todo está escrito em esses livros. Muito bem, hermanos, vamos a regressar com a palavra de Deus, o livro de Gênesis, capítulo 19, porque já hicimos vamos dizer, uma introdução, pero não concluímos. Diz o livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 17, 19, 17 de Gênesis. Quando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mire tras ti, nem pares em toda esta llanura, escapa al monte. Este es el plan original, este es el plan del Señor. Por eso, mis hermanos, el libro de Mateo, capítulo 24, eu mencionava que quando Jesus põe a desolação desoladora, del versículo 15, Mateo 24, 15, ele menciona algo na sequência, disse: portanto, quando veáis em el lugar santo a abominação desoladora, o el decreto dominical, o estandarte de Roma, que se levanta em lugar sagrado, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Ahora mira el versículo 16, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Hermanos, há momento de salir de la ciudad, e há momento, como disse aí, huir de la ciudad. E qual é a diferença? Bueno, a diferença é o tempo. O tempo, hasta o decreto dominical, há que salir de maneira organizada. Já leemos, estudamos isto. Há que planear, há que ver com a família, há que buscar boa terra, há que ver onde estão os frutales, abundância de água, qualidade de água para fazer a irrigação de los frutales, de toda a agricultura. Pero depois que vem o decreto dominical, já não podemos planear, já não podemos comprar um trator, tuberias e semillas e buscar qualidade, nada. Esse, quando vem o decreto dominical, já é tempo de huir de las ciudades. Portanto, mis hermanos, temos que entender esto, de que o Senhor está dizendo a través de los ángeles a Lot, diz: escapa al monte, não seja que perezcas. E, mis hermanos, o versículo 22 del mesmo capítulo 19 diz assim: e date prisa. Date prisa. Hermanos, esto é o que nos agora nos incomoda, porque não temos prisa. Nós estamos anestesiados. Escápate allá, porque nada poderia ser hasta que hayas chegado allí. Por isso foi chamado o nome da cidade, Zoar. Hermanos, date prisa, escápate por tu vida. Hermanos, este é o mensaje de los tres ángeles. A Bíblia diz: caiu Babilônia, o Senhor vai castigar Babilônia. Deus quer sacar su pueblo de la ciudad, pero enquanto o pueblo de Deus está dentro de la ciudad, Deus não pode, se es que su amor es tan grande por nosotros, a destruir la ciudad con los impíos y con los demonios, porque el Senhor quer poupar la vida de sus hijos. Portanto, Ele tem que enviar um mensaje. E por isso disse aqui o livro de Gênesis, já mencionamos, de que aqui encontramos o juízo investigador,
encontramos o primeiro ángel dizendo de que Abraão estava intercediendo por la igreja de aquela cidade, pero era tão pequena a cidade de que não havia nem sequer 10 justos em la cidade. E disse assim, meus irmãos, já leemos o capítulo 19, que a porta se cerrou. A porta de la gracia se cerrou. E mencionamos, irmãos, que a primeira vez, a primeira etapa se cierra para aqueles que conhecem a luz, aqueles que estão em la verdade presente, porque al não obedecer, o Senhor então tem que, como se diz, polarizar. Deus tem que selecionar. Por isso, o livro, estou buscando aqui um livro, aqui está. Este livro, hermanos, chama Primeiros Escritos. Mira a página 118. Página 118. Vi luego el tercer ángel, página 118, Primeiros Escritos. Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible. La obra del tercer ángel es terrible. Dice más, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña e sellar ou atar o trigo para o graneiro celestial. Essas coisas devieram absorver completamente a mente e a atenção. Queridos hermanos, em este momento, portanto, a obra do terceiro ángel, como estamos mirando, é de separar o trigo de la cizaña. É a obra do terceiro ángel. E por que, meus hermanos, que Deus quer apartar el trigo de la cizaña? Porque Dios tiene que usar el trigo limpio, y por eso ahora vamos a ser polarizados, seleccionados, separados, apartados. Y cuando hablamos de esto es algo asustador, porque el Señor nos va a separar, porque nosotros pudiéramos cometer um erro, dizer, este hermano é muito missioneiro, este hermano é um hijo de Deus, este outro aqui é um flojo, e este não é um hijo de Deus. E então, se hiciéramos desta maneira, pudiéramos equivocar-nos como a aparência de Judas, que era o melhor, humanamente hablando, de todos os discípulos, pero era el traidor. Por isso, meus hermanos, em la reta final, há castigo, há primeiro uma prueba e castigo para os adventistas. E que interessante, hermanos, que eu nunca escutei esta doutrina, e é tão clara que não podemos equivocar-nos, de estar equivocado, de falhar em isto. Disse claramente, e já leí, não vou ler outra vez, pela página 180 deste livro, Eventos del Tiempo Final, disse que a obra médico-missioneira, a obra presidida por el gran maestro, viene como prueba final, pero sabemos que não é a prueba final para o mundo, porque a prueba final para o mundo é o sábado, pero nosotros já conhecemos o sábado, pero para nosotros a prueba final é a obra médico-missioneira. E por isso, o livro Eventos de los Últimos Dias, também já leí, nomás estou como que fazendo um repasso, página 81, dice que a última coisa que queda em linhas ministeriais é a obra médico-missioneira. Isto pudiéramos colocar na pantalla, página 81, Eventos de los Últimos Dias, bem abaixo. Dice aí claramente, hermanos, de que o único que queda em la reta final, quando vem o decreto dominical, é a obra médico-missioneira. Portanto, hermanos, aí está la doutrina para el tiempo del fin. Hay un cierre de la puerta de la gracia para el pueblo que ya conoce la luz, y después un cierre de la puerta de la gracia para los que no conocían la luz. Por eso es importante que ahora nosotros nos comprometamos con la obra del Señor. Ahí está, página 81, Eventos de los Últimos Días. Deseo deciros que pronto não habrá obra em la linha ministerial, sino obra médico-missioneira. Então, meus hermanos, o Senhor quer que em esta hora nós aprendamos os tratamentos naturais, que aprendamos como abrir
um sanatório, que aprendamos, meus irmãos, como abrir um puesto de avançada, que aprendamos agora a agricultura orgânica. Já pronto, estamos acercando do fim do curso e vou falar de agricultura orgânica, o ABC da verdadeira educação. Que tremendo, não? Quanta coisa temos que estudar. Déjame ler uma cita assustadora sobre isso, porque muitos discordam, e eu discordava também. Eu pensava isso de 2 tempos de graça, essa é uma tonteria, não está na Bíblia, nem no Espírito de Profecia, assim pensava eu. Disse, não há um tempo de graça para adventistas e depois outro para o mundo, hasta que eu leí este livro. Este livro, hermanos, é Eventos del Tiempo Final, e al capítulo El Tiempo Final, página 449, e é o manuscrito 5, 20 de enero de 1904. Aqui habla del remanente, pero mira, hermanos, como habla la sierva del Señor así. Dice, adonde dice así, en su palabra el Señor declara, en su palabra el Señor declara, ahí está. En su palabra el Señor declara lo que hubiese hecho por Israel, mira, pasado, pretérito, lo que hubiese hecho por Israel, si éste hubiera obedecido su voz. Pero, los líderes del pueblo cedieran a las tentaciones de Satanás y Dios no pudo darles las bendiciones que pensaba proporcionarles porque ellos no obedecieron su voz, sino que escucharon la voz y siguieron el plan de acción de Lucifer. Lucifer é Satanás. Esta experiência, qual experiência? La que estamos leyendo de Israel, que seguia Satanás e, portanto, não pudo lograr o plano divino. Esta experiência se volverá a repetir em los últimos anos de la história del pueblo de Deus, que Ele havia estabelecido por sua graça e poder. Uau, você diz, pastor, eu nunca havia escutado isto. Sim, aqui está, e você pode ler outra vez. Esta experiência se volverá a repetir em los últimos anos de la história del pueblo de Deus, que Ele havia estabelecido por sua graça e poder, em las escenas finales de la história desta tierra, hombres a quienes Ele, Deus, não? Ha honrado grandemente, agora escute a palavra, imitarão al antigo Israel, porque estão convertindo a verdade de Deus em uma falsidade, e Lucifer trairá muitas herejias que enganarão, se é possível, aún a los elegidos. Agora mira o que termina dizendo aí. Recuerde que a história se volverá a repetir. Disse, a história se volverá a repetir. Um pastor disse, a história, não a profecia, pero a profecia se cumpre de la história. El pueblo de Deus volverá a enfrentar, agora escute a palavra e se agarra a la banca para não cair. El pueblo de Deus volverá a enfrentar, pero em forma mais intensa, los peligros que enfrentou em el passado. Satanás ha exercido sua influência sobre os homens, a quienes Deus havia honrado por encima de todas as inteligências humanas. E sigue aí, sigue leyendo, não vou seguir leyendo, pero lo que está aí, hermano, já é assustador. E eu tenho um montão de textos, não um, dois, eu tenho um montão de textos aqui, que diz claramente, hermanos, como esse está tão claro como a luz del meio-dia, de que esta história del fracasso de Israel se volverá a repetir em la reta final del adventismo, e de la mesma maneira como caiu Israel, e Deus não pudo lograr ter êxito a través de Israel, também não pode ter a obra concluída por el adventismo moderno. Então, a porta se cierra 2 vezes. Se você observa o livro de Gênesis, aqui nós encontramos 2 vezes que se cerrou a porta. E Gênesis 19 diz assim, hermanos, o versículo 6,
Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y después del versículo 10, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa de ellos, con ellos, y cerraron la puerta. Quiere decir que 2 veces se cierra la puerta en este contexto de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Queridos hermanos, ahora vamos a ver un versículo que yo no sé de memoria, tengo que buscar, pero sí sé dónde está. Voy a buscar ahora en un segundito aquí. Está en el libro de Lucas, capítulo 17, porque Jesús dijo algo interesante aquí en este capítulo. Dice así, versículo, a ver, 17, dice: acordaos de la mujer de Lot. A ver, versículo 32. Pero vamos a empezar leyendo, hermanos, el versículo 26, capítulo 17, 26. Como foi en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Seguimos leyendo. Y dice: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos, asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Versículo 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que al campo a sí mismo no vuelva atrás. Habrá un grupo que estará en el campo. Pero ahora mira lo que él dice, el versículo 32, como mencionaba: acordaos de la mujer de Lot. Hermanos, una pregunta: ¿dónde estaba Lot al día del juicio de Sodoma y Gomorra? Dentro de la ciudad. Lot, mis hermanos, es un símbolo de aquel grupo que no obedece completamente la luz. La iglesia ha llevado como una broma la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles, y como consecuencia va a pagar un precio muy caro, aunque algunos se van a salvar. Lot se salvó, era sincero, pero de la manera, hermanos, como Dios le había llamado a Lot. Él conocía que debía venir con su tío Abraham. Él miró como Dios estaba guiando a Abraham, pero él se metió dentro de Sodoma. Enquanto Abraham estava allá na tienda, já estudamos esto, feliz com sua família, guardado aquela noite, Lot estava correndo, hermanos, buscando sua família, desesperado, tratando de alcançar, encontrar a seus queridos que estavam dentro da cidade condenada. E quando encontrava com um, ele dizia: mira, escapa, vamos correr, esta noite vai ser destruída essa cidade. Eles davam risas, se burlavam, que está louco? Você está agora fanático? Onde há que esta cidade vai ser destruída? E nenhum de eles creyó em el mensaje de Lot. Sua consciência estava anestesiada. E apenas a mulher e as 2 niñas lograram escapar, entre comillas, porque a mulher de Lot mirou para trás e a culpa era de ele, a culpa era del esposo. Queridos hermanos, muitos dizem assim, não, porque ela pensava em seus tapetes persas e que pensava em sua casa de 2 pisos. Eu não sei se isso tem sentido, mas uma coisa sei, seu coração de ella estava atrás. E as 2 niñas que lhe acompanharam ao padre tinham hábitos corrompidos, depravados, e por isso os pueblos de Moab e Amón. Por isso, hermanos, miramos que isto foi uma perda irreversível para Lot. Aqui tenho um livro, a ver aqui se encontro a página, é Mensajes Selectos,
el tomo 2. El tomo 2. A ver aqui a página, porque não me acordo de memória, pero déjame buscar rapidito. Aqui diz assim, hermanos, de que Lot sofria de um espírito de dilação. Já lo encontro em um minutito. Diz assim, a ver. Es que tengo mucho material. Ahí está. Ahí está. Los ángeles de la misericordia. Pero quero encontrar aqui em meu livro primeiro, que o hermano Josué é muito rápido e a vezes ele me gana. E encontrou primeiro que eu. Está o capítulo, creio, 45, pero tenho que encontrar exatamente aqui onde está. Há que trabalhar em el Senhor. Um minutito, porque já lo encontro. Ou está capítulo 45, ou bem ao princípio, eu estava ao final, por isso não encontrava. Graças. Ele, hermano, me está ajudando, porque tenho muito material. Aqui está. Aí está, graças. Já lo encontrei. Ok. Los ángeles de la misericordia apresuraram a Lot e sua esposa e suas hijas, tomándolos de las manos. Agora escutem isto. Si Lot se hubiera apresurado, tal como el Señor lo deseaba, su esposa no se habría convertido en una estatua de sal. Lot adolecía de un marcado espíritu de dilación. No seamos como él era. La misma voz que amonestó a Lot a que saliese de Sodoma nos ruega: salid en medio de ellos y apartaos, e não toqueis lo imundo. Isso está em 2 Coríntios 6, 17. Diz: aqueles que obedezcan a esta amonestação encontrarão um refúgio. Que cada homem esté bem despierto e procure salvar a sua família, que se ciña para realizar o trabalho. Deus revelará ponto por ponto que deve fazer depois. Uau, que tremenda cita, meus irmãos, porque diz claramente que Lot estava enfermo, com um espírito de dilação. Você vai dizer, que é isto? É um espírito, irmãos, de retrasar-se. E a igreja adventista está retrasada. Os pastores não sabem nada da reforma para a saúde, não sabem nada de sanatórios, não sabem nada de obra médico-missioneira e muito menos de puestos de avançada. Que Deus tenha misericórdia de los ministros de Jeová, porque não hicimos a tarefa, não nos despertamos, estamos adormecidos, hermanos, e quando a cabeça está enferma, o corpo está enfermo e a igreja não se ha preparado. Portanto, você vai dizer, pastor, que hacemos agora? Porque já está o decreto dominical a las puertas, e os pastores não sabem nada, e a quem vamos buscar ajuda? É o que estou dizendo, hermanos, há que orar. E há que ler e estudar. Eu tenho um livro aqui. Estava com ele na mão, Eventos de los Últimos Dias. Mira o capítulo 9. A ver aqui onde está, capítulo 9. Aí está, hermanos, o que é as leis dominicales. Déjame ver a página. Eventos de los Últimos Dias, capítulo 9. Déjame buscar aqui o capítulo. Aí está, o capítulo 9. Mas que tenho que encontrar em el livro também. Sim. Um minutito que já encontro. O capítulo 12. De regressar um pouquinho mais. E já encontramos. É que não me acordo a página de memória. 108, creio. Não, 126, em este aqui. Já encontrei. Ok, graças. Bueno, aqui este capítulo, hermano, diz assim: las leyes dominicales, capítulo 9, eventos de los últimos días. Satanás desafia a autoridade de Deus. Mira aqui, eu mencionei que é um conflito cósmico, estamos entrando na reta final de esta rebelião e Deus não vai deixar por menos, hermanos, hasta esclarecer al mundo todo que esta rebelião tem uma cabeça e não é Deus, é Satanás. Agora, hermanos, o que quero ler, diz assim, hermanos, a la página, vou buscar aqui,
a la página deste mesmo capítulo. O mesmo capítulo. Diz aqui como vem este movimento, porque muitas vezes não estamos apercebidos. Aqui a ruína nacional, um minutito, aqui está. Página 128, diz assim: los defensores de la lei dominical no advierten lo que están haciendo. Página 128. Dice, el movimiento dominical está avançando em la oscuridad. Como está avançando o movimento dominical? Avançando em la oscuridad. Los líderes encubren el verdadeiro problema e muitos que se unem ao movimento não veem hacia donde tiende la corrente oculta. Estão trabalhando a ciegas. E um pouquinho mais abaixo diz, são muitos os que, aún entre los empenhados em este movimento para imponer el domingo, estão ciegos em quanto a los resultados que seguirão a esta acción. Esto es lo que quería comentar, hermanos, de que el movimiento dominical viene en silencio y viene encubierto. Ahora están hablando de calentamiento global y que tanta cosa y desastres naturales y por eso colocar un día para descansar el planeta Tierra. Pero esto es, mis hermanos, la rebelión profetizada por Daniel, la rebelión profetizada por Apocalipsis, es un día, mis hermanos, como Jesús menciona en Mateo, es la abominación desoladora, cuando Satanás levanta, hermanos, la bandera del paganismo en tierra sagrada y va a imponer la obligatoriedad de un día falso. Por tanto, el Señor está diciendo ahora, date prisa, escápate al monte. Jesús decía, allá en Mateo 24, 16, los que estén en Judea, huyan a los montes. Hermanos, es tiempo de entender que los puestos de avanzada es la obra de terminar la predicación del Evangelio para que nos vayamos afuera del sistema. Entonces ahora viene el punto importante aquí. ¿Y cómo vamos a hacer para poder prepararnos al campo? ¿Quién va a ser nuestro instructor? Déjame poner en PowerPoint esta cita que tengo ahí en la pantalla. Dice, obreros calificados, esse está el libro también igualito aquí, Eventos de los Últimos Días, página 174. Obreros calificados por el Espíritu Santo, en la solene obra final, poucos grandes homens serão ocupados. Deus realizará uma obra em nossos dias, que apenas uns poucos ensinados por la unción del Espírito, antes que por la preparação externa de parte de instituições científicas. Não se deve despreciar nem condenar esses meios. Deus nos ha ordenado, pero solo pueden prover as calificações externas. Deus manifestará que não depende de seres mortais, doctos ou engreñidos. Queridos hermanos, aí está então a resposta. Quem vai educar-nos em el campo? Disse claramente que Deus vai ser nosso instrutor. E a unção do Espírito Santo, mis hermanos, é lo que calificará os siervos de Deus para a reta final. Eu posso ter um montão de títulos de maestria, doutorado e um montão de línguas e um montão de conhecimento de profecias, mas se não tenho a unção do Espírito Santo, o caráter de Cristo, eu não posso ser usado em la reta final para hacer a obra do Senhor. Portanto, mis hermanos, o inimigo está trabalhando agora forte para desbaratar a igreja. Este livro, hermanos, Temperança, página 12, dice así, hermanos, que Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Se hizo una propuesta tras otra, hasta que finalmente Satanás mesmo deu um plano. Satanás tem um projeto, um plano.
Y dice, tomaría el fruto de la vid, como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos que arruinarán las facultades físicas, mentales y morales del hombre, y subyugarán de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. Satanás quiere tomar posesión completa. Bajo la influencia del licor, los hombres serán llevados a cometer crímenes de toda clase. El mundo se corrompería mediante el apetito pervertido, haciendo que los hombres tomaran alcohol. Satanás los degradaría cada vez más. Queridos hermanos, ahora viene una pregunta. ¿Y por qué que Dios tenía que destruir Sodoma y Gomorra? Usted va a decir, pastor, usted acabó de leer de que los hombres eran efeminados. Entonces está bien, parece que tiene sentido, porque ahí están, que ellos querían agarrar los ángeles y tener una experiencia y conocerlos. Pero la otra pregunta entonces, ¿pero por qué se tornaron efeminados? Porque Dios no crió un hombre así del medio termo. Dios crió el hombre, no, el hombre no fue criado así mezclado con un poquito hombre, un poquito mujer. Mujer es mujer y hombre es hombre. Así por lo menos la naturaleza se comporta. Un perro es un perro y una perra es una perra. Pero ¿por qué los hombres estaban efeminados? Hay un libro en la Biblia, hermanos, que contesta. Es el libro de Ezequiel. El capítulo 16, quiero creer, déjame buscar aquí, que es el versículo 49, Ezequiel 16, 49. Dice así, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan. ¿Qué significa esto de saciedad de pan? Pues mucha comida, y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella ¿quién? Sodoma, y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Y qué dice el versículo 50? Y se llenaron de soberbia. ¿Hicieron qué? Abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo! Hicieron abominación delante de Jehová, se amontonando un hombre con otro hombre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero ¿cómo empezó todo esto? ¿Qué dice Ezequiel 16:49? ¿Qué fue el gatillo? Aquí está la maldad de Sodoma, tu hermana. Está hablando a Jerusalén. Soberbia, mucha comida y mucha ociosidad. Hermanos, esta combinación es mortal. En la ciudad, hermanos, nosotros queremos tener día festivo y día de fiestas y reuniones y comer demasiado y hacer fiestas y reuniones y carne asada y soda y pastel y galletas y pizza, hamburguesa y donuts y mayonesa y ketchup y mostaza. Haya cuerpo que pueda resistir todo esto. El sistema endócrino se desequilibra, el sistema nervioso se desequilibra, todo se trastorna, las hormonas están locas. Y ahora, al revés de comportarme como un varón, empiezo a comportarme así como una dama. ¿Qué es esto? Por eso, hermanos, en el campo el niño tiene que agarrar el pico, la pala, la hacha, y ahora sí, hermanos, ahí va a desarrollar sus músculos, va a desarrollar sus órganos, va a desarrollar su masculinidad, y el hombre es hombre. Qué tremendo, ¿a qué punto llegamos? Pues en la ciudad, ¿qué hacemos nosotros? Pues Dios te mira aquí de corbata, ¿no? ¿Qué esfuerzo que estoy haciendo? La computadora ahí, con el aire acondicionado, con un control a la mano, al sillón, mirando la pantalla. Hermanos, no hay luz solar, no hay aire puro, no hay agua pura, no hay comida pura, el ambiente es inmoral, la violencia aumenta, y lo estrés, y que tanta desgracia, durmiendo a la medianoche, a las 3 de la madrugada, y de repente queremos
ser el pueblo remanente del Señor y tener salud y vida en abundancia, cuando en realidad estamos arrastrando una experiencia miserable. Satanás hizo un plan, tomaría posesión del ser humano. ¿Y cómo? Él rompería la cadena genética del trigo y del vino, o la uva, y haría el alcohol, la fermentación, y haría, hermanos, una comida genéticamente cambiada. Y para el colmo, ahora vino la vacuna. Por tanto, hermanos, el enemigo está dando ahora, mis hermanos, el puntapié final. Queridos hermanos, entonces, en este momento, nosotros tenemos que aprender, todavía no voy a usar todavía esta diapositiva, tenemos que aprender ahora, hermanos, cuál es el plan divino para el remanente. Pero no todo termina negativo, ¿ok? Ni todo termina negativo. Aquí tengo un libro, hermanos, el libro El conflicto de los siglos. Hay mucha luz aquí, en este libro, El conflicto de los siglos. Aquí dice así, hermanos, en este libro, déjame leer unas 2, 3 páginas para usted aquí. Dice así, hermanos, el libro Conflicto de los siglos 662. 662. Se dice de Babilonia, el capítulo del mensaje final de Dios. Se dice de Babilonia con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía. Ahí está. Se dice de Babilonia con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía. Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:5. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero, ahora mira lo que dice la palabra. Pero Dios tiene aún un pueblo. Dios tiene aún un pueblo en Babilonia. Y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser ¿cómo? Llamados. ¿Para qué? Salgan de la ciudad. ¿Cuál es nuestra obra, hermanos? Usted va a decir, pastor, nunca había mirado esto. Pues aquí está. Esta es la obra. Y no hicimos. ¿Cuál iglesia? Yo le hago una pregunta, hermanos, seamos honestos. En Brasil, mi país, o aquí en Estados Unidos, o allá en México, díganos, hermanos, ¿cuál iglesia está haciendo eso? Yo voy a leer otra vez. Pero Dios aún tiene un pueblo en Babilonia, y antes de que los juicios del cielo la visiten, y ya estamos mirando que Dios ya está echando las gotas de la ira divina del cielo, dice, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad. Hermanos, ¿cómo es esto? Ninguna iglesia está haciendo esto. Hasta los ministerios de verdad presente, estamos diciendo a la gente, acepta a Jesús, acepta la verdad presente, pero no estamos enseñando a ir al campo. Por eso, hermanos, ahora la prioridad es la parte práctica. La parte teórica es importante, claro que sí. Hay que estudiar la profecía, hay que estudiar, hermanos, y conocer los pilares de la fe, la verdad presente, los 3 ángeles, el santuario, claro que sí. Pero también tenemos que enseñar la práctica, ir al campo, para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. Ahora agárrense bien fuerte a la silla. Yo voy a leer algo tremendo, pero está escrito. Misma página, mismo párrafo, misma frase. Vamos a leer ahí donde estamos en el libro Conflicto de los Siglos. Y yo tengo aquí a la página 662, pero esta traducción que está en el centro Ellen White, ahí está la pantalla, página 571, ¿ok? Ahí está el capítulo, el mensaje final de Dios. Así que no estamos inventando nada. Bueno, seguimos leyendo. Dice así. Ha llegado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre Babilonia, pero Dios aún tiene un pueblo en Babilonia, y antes que los juicios del cielo la visiten, sus fieles deben ser llamados. Aquí es la lluvia tardía, ¿no? La lluvia tardía, ¿ok?
Esses fieles devem ser chamados para que salgan de la ciudad e que não tenham parte em seus pecados nem em suas plagas. De aí que, agora sim, hermanos, agora viene lo mais forte. De aí que este movimiento ya no está la iglesia haciendo la obra, porque la iglesia fracasó, no pudo hacer la obra, y Dios va a usar a la reta final un movimiento. ¿Y con quién está este movimiento? Acabamos de leer hace un momento, que aquellos que recibieron la unción del Espíritu Santo y fueron educados, igual los pescadores, las rameras, los publicanos, Jesús los educó y dejó a un lado los pastores, los teólogos, los fariseos, todos aquellos saduceos, aquellos doutores de la ley, y Jesús educó un grupo de personas que no sabían nada, ni siquiera tenía estudio. A la reta final aparece aqui um movimento, hermanos, disse de aí que este movimento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilônia. Queridos hermanos, em esta reta final, já não vemos a igreja, aqui está, meus hermanos, a obra del remanente. Eu tenho um livro aqui, vou pedir um permisso aqui para buscar um livro, se é que encontro. Quase não estou lendo este livro, em este temário de puestos de avançada, pero de repente pudiera ajudar-me um pouquinho este livro aqui também, nomás confirmando aqui. Este livro é El Deseado de Todas as Gentes, hermanos. Já que estou lendo isto, déjame dizer algo. Muitos dizem assim, pastor, você está falando em contra da igreja? Não, eu não estou falando em contra da igreja, porque aqui este movimento é a igreja do Senhor, pero salieron de onde? Vamos ver o livro Deseado de Todas as Gentes, el capítulo, el reino de Dios está cerca, é o capítulo 23, E diz assim, hermanos, a la primeira página, el Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo. Bem abaixo, aí está. Página 198 e este aí é 193. Ok. Vamos seguir a leitura então. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Por tanto, Jesús se apartó de la iglesia. ¿Cómo? Sí, Jerusalén es símbolo de la iglesia. Ahí estaban los líderes. Dice, se apartó de Jerusalén, de los pastores del templo de la iglesia, de los sacerdotes, eso es lo que estoy leyendo, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley. Hermanos, esta era la iglesia verdadera, ¿sí o no? Claro que era. Los judíos eran la iglesia de Dios, eran la iglesia verdadera, eran la iglesia instituída por Jehová, era a igreja profética, era a igreja que tinha a missão de alumbrar o mundo com a verdade presente de aquele tempo, pero Jesus se apartou de ellos. Pero seguimos leyendo, isso está duro. E diz, hermanos, e se dirigiu a outra classe para proclamar su mensaje e congregar, mira a palavra, e congregar aqueles que deviam anunciar o evangelho a todas as nações. Uau, hermanos, isso está duro para escuchar. Pero alguém vai dizer, pastor, ¿por que tenho que ler isto? Porque Deus me ha encargado, como vou esconder a luz? Isto me duele, hermanos, porque eu nasci espiritualmente em el adventismo, tenho minha família, tenho amigos pastores, tenho hermanos, tenho conversos de muitos anos, tenho igrejas que he abierto, hermanos. Eu abri mais de 15 igrejas adventistas desde el cero, del nada, trabalhando com o Senhor, abrindo obra, colportando, ganando almas. Por isso me corta o coração predicar esto e falar esto. Pero que triste, hermanos, que Jesus, com lágrimas também, tuvo que apartar-se de la igreja, porque a igreja rechazou a luz del mensaje que ele tinha. Sigamos a leitura um pouquinho mais.
Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades, así como la luz y la vida de los hombres, está hablando de Jesús, fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, poucos de los que profesan seguir a los reformadores estão motivados por su espírito. Poucos escutam a voz de Deus e estão listos para aceitar a verdade em qualquer forma que lhes presente. Com frequência, os que seguem os passos de los reformadores, que diz aí, hermanos, estão obrigados a apartar-se de las igrejas que amam para proclamar a clara enseñanza de la palavra de Deus. E muitas vezes, os que buscam a luz se veem obrigados por la mesma enseñanza a abandonar a igreja de seus padres para poder obedecer. Queridos hermanos, os rabinos de Jerusalém despreciavam a los habitantes de Galileia por rudos e ignorantes, e sin embargo, estes ofereciam a la obra del Salvador um campo mais favorável que os primeiros. Parece uma broma. Isso parece uma broma lo que estou leyendo, hermanos. Esto parece uma broma. Eu não tenho aqui, hermanos, o livro Spalding and Magan, pero se tuviera, eu ia ler isso, hermanos, a la página 256, allá também há uma cita igualito, que vai chegar o tempo, vamos ser rechazados por nossos hermanos, igual aí leíamos o livro Desejado, hermanos, e agora aqueles que eram os menos favoráveis, porque os rabinos e os judíos detestavam, hermanos, os habitantes de la Galileia, porque eram rudos, porque eram considerados hasta como perros, pero eles, hermanos, foram os que foram apartados para o cielo, para ser a obra del Senhor. Querido hermano, eu pudiera seguir leyendo esto, pero não é minha intenção, nomás quisiera aqui contribuir com esta leitura de que o livro Conflito de los Siglos diz que é um movimento el que termina a predicação del Evangelho. E por isso, hermanos, agora se diz em este livro, a la página 670, pero esto já havia leído, nomás para concluir este segmento de agora. Diz assim, a la última parte do capítulo 39, vendrán siervos de Deus com semblantes iluminados. Já havia lido essa cita, nomás quero para orar agora ao final deste segmento. Diz, vendrán siervos de Deus, pero se vendrán, de onde viene? ¿Dónde estavam? ¿Por que foram para allá? Eles vêm del campo, eles foram perseguidos em la ciudad por la imoralidade e obedecendo a palavra de Deus foram abrir puestos de avançada, pero vienen a la ciudad para predicar. E como vienen? Vamos ler outra vez. Vendrán siervos de Deus com semblantes iluminados e resplandecientes de santa consagração e se apresurarão de lugar em lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces, são 144,000, predicarão el mensaje por toda a terra, se realizarão milagros, os enfermos sanarão e signos e prodígios seguirão a los creyentes. Satanás também efectuará seus falsos milagros al ponto de hacer cair fuego del cielo a la vista de los hombres. Queridos hermanos, hoy entonces estamos terminando este capítulo sobre las leyes dominicales, pero quiero decir, hermanos, de que vamos tener que abandonar
aquella iglesia que não quer abrir os puestos de avançada. E vamos ter que abandonar aquela igreja que não crê já em el Espírito de profecia, abandonar aquela igreja que já não tem sentido de urgência em el mensaje del tercer ángel, abandonar aquela igreja, meus irmãos, que já não obedece a reforma pro salud e que não tem interesse de ganhar almas para esta hora final. Que Deus nos ajude a levantar-nos e, como disse a serva do Senhor, unir-nos em la verdade presente. Com reverência, irmãos, oremos ao Senhor. Padre amado que estás no cielo, Senhor, que tão tristes são estas palavras. Havia lágrimas em los ojos de Jesus. Quando Ele vino a Jerusalém, a tierra, a cidade privilegiada, apartada, glorificada, pero que rechazou el Rei del Universo. Nasceu como pobre, murió como pobre. Nasceu solo e murió solo. Não foi aceptado, não foi reconhecido, não foi valorado. Padre querido, que mistério é este, Senhor, que tu mesmo pueblo não valora a verdade tão solene que tu nos has dado, Senhor. Tem misericórdia de nós outros, Senhor. Despierta um remanente. Ajuda-nos, Senhor, a unir-nos em esta verdade presente, Senhor. Bendice allá em Sudamérica, meus irmãos, em Centroamérica, em Europa, Senhor, aqui em Norte-América. Levanta o remanente, Senhor. Bendice o movimento del tercer ángel para que Satanás pueda ser atrapado e destruído, Senhor, e tu pueblo pueda entrar em la glória. Perdona donde fallamos, Senhor. Ajuda-nos a amar a Jesus porque Ele nos amou primeiro. Ajuda-nos a viver para Cristo porque Ele murió por nós outros. Ajuda-nos a sacrificar-nos por Ele porque Ele se sacrificou por nós outros. Llévanos em tus braços, Senhor, e usa-nos para tu honra e glória. E cumpre tu querer, tus desígnios em nós outros. Te lo pedimos todo por Jesus, a quem amamos, e damos toda a honra e glória. E a igreja disse, amém. Glória a Deus. Amém. Pero el Señor nos quiere llevar al campo. Pero entonces queremos colocar varios temas sobre la verdadera educación, porque es muy importante que podamos entender esto, y si no entendermos esto, escuche estas palabras, está en el libro The Christian Educator, 1 de agosto de 1897, dice así, ahora, como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si no la comprendemos, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Por tanto, mis amados, ahora el Señor quiere borrar toda nuestra educación de Babilônia e quiere reeducar-nos outra vez. Por isso, o Senhor nos quer levar ao campo. Portanto, queremos apresentar a você o projeto de los puestos de avançada. Vamos estar estudando sobre a obra de sustento próprio, a verdadeira educação, sobre a agricultura orgânica. Vamos estar estudando sobre os sanatórios, a reforma pro saúde, a obra médico-missioneira. Assim que vamos organizar vários temas.